Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário, que você acelera a sua curva de aprendizado e aprende aquilo que a faculdade não te ensinou. Como organizar o seu escritório, como criar estratégias de marketing para atrair cliente e criar uma marca que vai repercutir na cabeça de todos os seus clientes, fidelizando eles. Então, comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para você, para me ajudar a construir conteúdo cada vez mais conectado com você. Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Bora formar uma grande comunidade de previdenciaristas e todo mundo subir o nosso nível estratégico, beleza? Quero trazer a minha convidada de hoje. Ela é professora, é advogada, previdenciarista, vai compartilhar muito conhecimento com a gente. Seja muito, muito bem-vinda, doutora Kathleen Butzke. Acertei o sobrenome, doutora? Isso, correto. Kathleen Butzke. Butzke é o quê? É descendente de alemão. Alemão? Isso. Legal. É muito distante a linhagem do alemão? Próximo? Não, é próximo. É próximo. A avó. Avó? Por parte de pai. Ah, ela é de lá mesmo? Isso. Que legal. É que hoje em dia ela já faleceu, mas... Poxa, mas legal. E, que bacana. A Alemanha já foi para a Alemanha? Ainda não. Tive oportunidade, mas logo mais. Eu tive há alguns anos lá em Munique. Ah, que legal. Muito legal. Muito legal. País incrível. Muito bacana. Seja muito bem-vinda ao Prevcast. Vamos compartilhar aí muito conteúdo com os advogados. Obrigado por aceitar esse convite aqui. Você que é professora, conta um pouco só para o pessoal entender quem que você é hoje, o que você está fazendo, a área que você atua. Conta um pouquinho pra gente. Então vamos lá. Primeiramente, é um prazer, uma honra estar aqui no seu podcast. Bom, eu já atuo aí uns 8 anos na área. Minha carreira começou no previdenciário quando eu era estagiária. Então, eu tive a oportunidade de estagiar no INSS, na agência do Tatuapé, aqui na Zona Leste, São Paulo. E desde então, eu tive o contato, essa oportunidade. Numa época em que o previdenciário ele não era tão falado. Era uma disciplina excluída do ensino. E poucos advogados atuando na área, então eu vi ali uma oportunidade de atuação. Hoje em dia a gente vê aí vários advogados, a gente vê aí o previdenciário como cresceu, né? Como tá ganhando aí o cenário na advocacia, mas eu vim ali de uma época que muita gente ainda tinha um certo receio de atuar. Hoje em dia, eu atuo no previdenciário, só faço previdenciário, dou aulas de práticas jurídicas na Universidade de São Judas, na Moca, de São Paulo, e estou aí iniciando... Pode pôr. Não, fica tranquila. E tô aí seguindo. Legal, muito bacana. É desafiadora a vida do advogado, né? Eu não sei se você percebe os jovens lá, os estudantes, o brilho nos olhos dele ao aprender a advocacia. Mas depois que você pega a carteira da ordem, eu sempre falo, né? Por isso que eu brinco aqui, né? A gente ensina aquilo que a faculdade não ensinou. Uhum. Porque na faculdade a gente aprende a ser técnico, mais ou menos, porque você tem uma base superficial e é o dia a dia depois que vai realmente testar os seus conhecimentos. E você percebe os advogados com brilho nos olhos, ou eles já estão, assim, bastante preocupados com esse início de carreira? Você estava comentando comigo nos bastidores que você já está com o pessoal ali de 7º semestre, é isso? Isso, a partir do 7º semestre até o 10º. Legal. E o que a gente percebe, pelo menos nas aulas, é que realmente essa parte da prática em si, ela não é passada nas universidades, né? Não dá tempo. Mas nas nossas aulas, nas minhas aulas, a gente consegue ter essa oportunidade, porque, como eu falei, eu dou aula de prática jurídica. Então, eu consigo dar algumas dicas. E, assim, os olhos brilham, né? E aí eles começam a entender realmente o que é a advocacia, o que é o dia a dia da advocacia. Porque a advocacia, ela não é só o atendimento ao cliente, ela não é só o processo, ela tem um contexto, é muito amplo. O advogado, hoje em dia,
ele não é mais como advogado de antigamente. O advogado hoje em dia, ele precisa entender de estratégias de marketing, ele precisa entender, além do conteúdo teórico, né? Ele precisa também saber fazer uma boa petição inicial, ele precisa entender do processo, ele precisa criar estratégias. Porque muitas das vezes tem aquele advogado que, assim, você vê que ele tem muito conteúdo, só que ele não tem estratégias, ele não tem a prática mesmo. Então, isso tudo é importante, não só para a gente entender a advocacia no contexto, porque ela é complexa. Totalmente complexa. E aí eu fico pensando o seguinte, ó, a faculdade é aquele momento que você está querendo ser o Harvey Specter, né? Você fala, pô, vou virar advogado e vai ser fantástico. Você pega a carteira da ordem na mão, aí você fala, pô, e agora, como é que vem os clientes? Aí você não tem cliente, e quando os clientes vêm, você fala, pô, e agora como é que eu defendo? Você vai aprendendo a realmente advogar e vai criando uma maturidade. E esses clientes começam a aparecer por indicação e tudo mais. Mas chega um ponto na advocacia em que o advogado ele começa a se perder em termos de organização. Então, organização de rotina, de tarefas, delegação de tarefas, criar estratégias de marketing para consolidar a sua marca pessoal, a marca do seu escritório, para alcançar caminhos maiores, escalar eventualmente no digital, pensar em lucratividade, porque às vezes o advogado pega um processo na emoção, mas depois fala, puxa vida, perdi dinheiro nesse processo, trabalhei tanto, e tudo isso são aprendizados. Quando o Previcast surge, ele surge com esse objetivo, de trabalhar esse último nível, né? De, pô, você está advogando, mas cresce de maneira estruturada. Você percebe isso em geral na advocacia? E como isso tem sido para você? Você já chegou nessa fase, você está nessa fase do gerenciamento, tem focado muito em estratégia de gerenciamento do seu escritório? Sim. Essa questão da delegação, essa questão... Porque como a gente está conversando, muitas das vezes a faculdade ela não passa essa questão do empreendedor. Então, o advogado hoje em dia precisa ser empreendedor. E saber separar os nichos da advocacia, porque tem o atendimento ao cliente, então tem a questão de pôr a mão na massa, de fazer a petição inicial, e tem os prazos que você tem que cumprir. E um grande desafio na advocacia principalmente a previdenciária. O nosso público maior previdenciário são idosos, que estão se aposentando, né? E muitas das vezes eles têm dificuldade de até mexer nas plataformas, de às vezes conversar com você até pelo WhatsApp. Algumas estratégias que eu criei que dão super certo, assim, na hora do atendimento, criar grupos, por exemplo. Às vezes o idoso, ele, né, tem uma idade avançada, não consegue enxergar às vezes a mensagem, às vezes criar um grupo com algum familiar da sua confiança, porque isso passa mais segurança para o idoso, porque o familiar ele começa a acompanhar também. Então, se precisa de algum documento, eu posso pedir, e aí esse familiar ele vai auxiliar esse idoso. Então, isso tudo faz parte do quê? Da estratégia da advocacia. Então, você começa a ver estratégias de pontos em que você possa facilitar, né, a entrega para o seu cliente. Por quê? Porque não adianta só a gente sair captando. Então, às vezes, o advogado, ele sai da faculdade, não tem cliente, pegou a sua carteira da OAB na mão e vai fazer assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E aí ele começa a captar. Vai para o mundo digital, capta cliente e não dá conta de atender. E o atendimento é importante. E não só o atendimento inicial, o pós-venda também. O pós é importante. Então, às vezes, como eu falei, né? Eu acho que o atendimento ao cliente é muito importante a gente focar, porque é o seguinte, tem essa questão das dúvidas, o processo demora. Hoje em dia, eu faço mestrado, né? E a minha dissertação, eu comento um pouco, eu falo sobre a educação previdenciária, a importância da educação previdenciária e essa questão da exclusão do idoso no digital. Então, a minha tese é o seguinte, o governo, vamos colocar, ele vende a imagem de que você, como cidadão, é muito fácil dar entrada no seu benefício. Nossa, é só você entrar lá
Saiu até esses dias, não sei se você pôde, a oportunidade, se você viu, saiu uma reportagem, uma notícia no site do INSS de uma moça que deu entrada sozinha no benefício dela, inclusive excluiu o procurador, que no caso era o advogado, deu a entender que era o advogado, e que era muito fácil, que a plataforma era fácil. Só que é tão fácil assim? Será que é tão fácil? Se a gente for pesquisar no CNJ, o INSS está em primeiro lugar como um dos maiores réus do país. Agora eu te pergunto, se fosse tão fácil assim a população dar entrada no benefício, como é propagado, que não precisa de um auxílio técnico de um advogado, não ia ter tantos indeferimentos. E hoje em dia a gente ainda tem os indeferimentos do robô, o robôzinho que vai indeferindo tudo. Então, essa questão do idoso não conseguir ter essa facilidade já é um obstáculo, né? E a questão da educação previdenciária também, porque muitas vezes o idoso dá entrada sozinho, não sabe qual é o melhor benefício, não sabe qual é a melhor regra, não sabe, às vezes, que está faltando um período ali, não é somado na aposentadoria, tem um indeferimento. Tem um indeferimento, aí sim procura o advogado. Porque muitas das vezes é triste isso, mas o advogado ele é procurado apenas no momento em que já não tem ali o que fazer. E aí é procurado o advogado, para a gente resolver problemas. Eu falo que o advogado resolve problemas. E aí tem essa questão. Então, o nosso poder judiciário, ele está muito sobrecarregado. Por quê? Porque é muita demanda. Só o INSS está ali no topo, né? Imagine as demais demandas. Então, o que eu quero dizer, voltando a essa questão do atendimento ao cliente, eu tenho um poder judiciário sobrecarregado de demandas. Eu não tenho muito servidor, porque eu já cheguei a entrar em contato com a vara. Olha, está demorando para expedir o RPV, está demorando para sair a sentença, o que está acontecendo? Doutora, eu estou sozinho na vara, eu estou atuando sozinho, porque o servidor foi exonerado, o outro servidor está de licença maternidade, estou sozinho, não tenho o que fazer. E tem não sei quantos processos na fila, a senhora tem que aguardar. E aí, o que acontece? O cliente não sabe disso tudo, o cliente não sabe desse colapso do poder judiciário, não entende. E ele vai começar o quê? Cobrar o advogado. Muitas das vezes aonde? No WhatsApp. Por quê? Porque nós previdenciaristas trabalhamos com benefícios, com ações que são benefícios de caráter alimentar. Então, meu cliente precisa daquele benefício para comer, para se alimentar. E isso gera uma ansiedade. Então, aí vem essa questão do pós-venda. O pós-venda que começa, doutora, e cadê a novidade do processo? Aí outra semana, doutora, saiu. Por quê? Não é por maldade nem ansiedade, é por necessidade. Necessidade mesmo. Já tive clientes, inclusive, que, doutora, eu não tenho o que comer em casa. E eu tenho que ajudar com cesta básica, porque a gente entende que aquele cliente está necessitado e está precisando, né? Então, toda essa questão do pós-venda, não só da captação. Então, você pode captar, mas o pós-venda é muito importante. Por isso que a gente cria algumas estratégias para a gente sempre, olha, quando tiver alguma novidade, a gente entra em contato, vai conversando com o cliente, para ir passando para a gente conseguir ali amenizar o sofrimento daquele cliente que está precisando. Olha, o que você traz é um dos pontos mais interessantes em termos gerenciais que tem na advocacia, que é realmente a questão do atendimento do cliente, mas mais do que isso, essa fidelização do cliente. Porque olha que muito louco, né? Eu criei um curso para advogados, onde eu vou explicar muito lá sobre vendas. E eu trago em uma aula, eu falo o seguinte, que Aristóteles, e aí eu trago um contexto antigo da Grécia. Então, Aristóteles, ele fala que um processo de venda, uma compra, e em qualquer lugar, e a compra de um serviço jurídico é igual. As pessoas, elas compram de quem elas conhecem, de quem elas gostam e de quem elas confiam. Então, quando o cliente te contrata, ele te contrata porque ele conheceu você, ele gostou de você e ele confiou em você. Então,
pô, você já tem um processo de venda fechado ali. Esse cliente, ele pode ser um propagador da sua imagem. Só que aonde que está o ponto que muitos advogados perdem, e eu trabalho isso lá no conteúdo, nesse curso, é o seguinte. Pensa assim, ó, eu contratei o cliente, o processo vai demorar 2 anos. Se eu não tiver um bom relacionamento com o cliente durante esses 2 anos, o que vai acontecer? Eu agora tenho alguém que já não me conhece, mas ele já não gosta mais de mim e ele já não confia em mim. Então eu quebro 2 pilares trazidos por Aristóteles que vai fazer o quê? Com que esse cliente não me indique mais. O que eu implementei no meu escritório, e aí eu queria entender como é que você tem trabalhado isso, porque é um grande desafio, e aqui eu acho que a gente pode compartilhar muito com a advocacia. Na área comercial, tem uma coisa que chama CS, Customer Success. Então, que é alguém que faz o acompanhamento da jornada do cliente. Então, por exemplo, nos meus escritórios, o cliente fechou um contrato, a gente designa alguém para fazer a jornada desse cliente e o acompanhamento dele frequente. Então, o meu escritório, ele investe, eu gasto dinheiro em tese, porque eu entendo que não é gasto, é investimento, eu invisto dinheiro para manter um bom relacionamento com esse cliente. Isso vai fazer com que ele me indique cada vez mais e esse investimento financeiro que eu faço, ele vai retornar. Eu vou manter o cliente muito bem comigo durante o longo de todo esse tempo, porque vai acontecer dele chatear por conta da demora. Como é que você tem trabalhado? Você falou do grupo do WhatsApp, você tem outras estratégias, talvez até no próprio grupo, outras estratégias que você utiliza no seu escritório para tentar fazer a gestão dessa ansiedade, porque é uma ansiedade do cliente, né? Para fazer essa gestão da ansiedade para a gente compartilhar com o nosso público? Além do grupo, né, que eu encontrei essa estratégia. Aliás, eu já vi grandes advogados falarem sobre isso, achei muito interessante também. Mais uma aqui agora. Porque, como eu falei, tem essa exclusão de idoso, e o idoso, ele às vezes fica desconfiado por questão de golpes, né? E então a gente incluindo ele num grupo com um familiar e o familiar acompanhando, isso passa mais tranquilidade para ele. E assim, o legal o que eu faço também é o seguinte: eu vou passando também alguns relatórios a cada um período. Então, a cada 3 meses você passa, olha, estou entrando em contato para falar do seu processo, ele está assim, assim, assim. Mando foto até do processo para a pessoa ver. Hoje em dia, a maioria das pessoas consegue visualizar o processo, joga um número. Eu sempre falo o seguinte: quando eu distribuo a ação, olha, distribuí a ação, fiz o protocolo, eu mando o protocolo da distribuição com o número do processo. Eu acho que isso facilita bastante, porque se ele quiser pesquisar, se ele quiser, ele fica à vontade. Assim, eu acho que uma das grandes estratégias é você ser transparente com o cliente, o mais transparente possível. Tá aqui o seu processo, olha, tá demorando para sair o seu RPV, mas fica tranquilo, a gente tá tentando protocolar, vai protocolar uma petição, vai despachar com o juiz, vai fazer ouvidorias. Então eu faço ouvidoria nos CNJs quando demora muito para sair alguma sentença. E assim, eu tenho tido retornos rápidos. Então assim, geralmente 1 semana o processo caminha. Então você vai criando estratégias de, além do grupo do WhatsApp, passar um relatório e demonstrando, olha, eu vou ter que fazer uma ouvidoria no seu processo, tá? Tá aqui, faça a ouvidoria, manda o protocolo da ouvidoria para a pessoa, deixo tudo às claras. Eu acho que o mais importante é isso, você deixar as claras. E deixar o cliente ciente da situação, mesmo explicar para ele, falar assim, olha, o Poder Judiciário, ele está sobrecarregado. Então não é só o seu processo que está demorando, muitos processos estão demorando. Demora para marcar a perícia, então a gente observa que no Poder Judiciário a demora também para marcar a perícia está demorando, porque o Poder Judiciário está sobrecarregado. Então, a gente utiliza dessas estratégias para tentar o quê? Amenizar a ansiedade. Pô, interessantíssimo isso. Porque o cliente, ele tem essa ansiedade. É um desafio que a gente precisa todos os dias enfrentar. E não tem como fugir disso, né? A gente precisa manter um bom relacionamento, precisa que ele indique para mais pessoas para que a gente continue atraindo cada vez mais clientes aí. Muito legal, muito bacana. Eu ia trazer uma estratégia aqui do curso, me fugiu agora, mas legal. Bom, então você tinha comentado comigo nos bastidores, além, a gente falou aqui da parte de atendimento de cliente, que é um foco importantíssimo que a gente trabalha aqui no canal.
Você falou para mim que a sua prospecção ela tem acontecido muito no digital também, é isso? Isso. Conta pra gente como é que tem sido esse desafio e como é que tem sido as suas estratégias para prospecção no digital. Como é que você tem pensado para o seu escritório essa prospecção no digital? Hoje em dia, como eu falei, a advocacia, ela é uma nova advocacia, né? Então, hoje em dia, muitas das vezes, o cliente, ele até procura você nas redes sociais. Então, é importante o advogado ter um perfil profissional. Meu perfil, muitos advogados falam, meu perfil é misturado com o meu profissional. Não é bacana, né? Porque, como eu falei, o cliente te procura nas redes sociais. Então, o podcast te procura no YouTube, te procura no Instagram. Então, a gente tem que utilizar dessa nova advocacia, dessa nova era da advocacia. Então, assim, produzir conteúdo é importante, escrever artigos é importante, fazer vídeos, né? Ainda tem pessoas que não têm tanta facilidade, mas só de você colocar ali, fazer um post colocando algumas informações, isso já chama a atenção do cliente. É uma estratégia de você chamar também. E assim, a gente fala bastante da tecnologia, das redes sociais, que a gente pode utilizar, mas eu acho que o grande foco está ali no seu cliente. Você tratar o seu cliente, porque é ele que vai te encaminhar para os demais, vai te indicar para os demais. Porque, como eu falei, não adianta também a gente captar tanto e não tomar cuidado com esse pós-venda. Sabe uma coisa que eu lembrei, quando você estava falando? É que, assim, sabe qual a maior reclamação dos clientes? É do advogado que some. O advogado não responde WhatsApp, o advogado não responde telefone, o advogado some, não tem informação. Aí você quebra a confiança do cliente. Porque às vezes o cliente te contratou e aí você sumiu, você não presta mais informações. E assim, às vezes não é nem culpa do advogado, é porque não tem andamento no processo. O processo não tem mais novidade. Mas você tem que conversar com o seu cliente, não sumir. Porque muitos clientes às vezes me procuram e falam assim, doutora, eu não consigo falar com o meu advogado. E aí a primeira coisa que eu falo é o seguinte, olha, tenta conversar com ele, vai no escritório dele, vai pessoalmente no escritório dele. Porque eu, particularmente, eu acho muito antiético ficar olhando o processo de outro advogado. Então, eu não faço isso. E eu falo para os meus alunos, pelo amor de Deus, não faz isso também, porque isso é antiético. A primeira coisa que você tem a dizer para o cliente que está perdido com o advogado, tente conversar com o seu advogado. Por quê? Porque é ele que vai te passar as informações. E essa é a grande pegada da advocacia. É você dar o retorno para o seu cliente, porque o cliente fica perdido, ansioso, e aí é claro que ele não vai te indicar. Porque se você não responde ele... É muito louco isso. Eu estava outro dia mentorando um advogado, doutora Kathleen, e qual que era... O advogado, a dificuldade dele era de delegar algumas tarefas. Uhum. Ele estava precisando delegar algumas tarefas porque ele entendia que estava preso, tendo que fazer tarefa, só que ele entendia que era muito bom em prospecção de clientes. Ele falou, cara, Danilo, eu sou muito bom, cara. Se eu sair para prospectar cliente, eu consigo prospectar. Qual que está sendo o meu desafio? Eu fico preso aqui fazendo prazo, controlando publicações, isso está me consumindo demais. E eu preciso de auxílio. E aí eu falei assim, interessante. E aí ele me comentou uma coisa que é esse problema que você falou agora. Ele falou, cara, para mim, uma das coisas mais terríveis que tem é ter que ficar respondendo o cliente no WhatsApp para dar andamento de processo. Aí eu falei assim, puxa vida, que loucura, olha como é que funciona a cabeça do advogado. Então, nessa mentoria, e como a gente ouve muito isso nos bastidores, nesse curso que eu fiz, eu também trago um conteúdo que é para você trabalhar scripts de atendimento. Por exemplo, se é um problema recorrente, eu posso ter uma comunicação padrão. Uhum. Pensa comigo, então todo cliente tem esse problema, todo cliente tem ansiedade, quer que seu processo seja resolvido rápido. E o que eu falo? Aliás, vou deixar até o link aqui para vocês depois desse curso bem bacana, o Xandão vai colocar aqui pra gente na descrição do vídeo. Mas o que acontece? Se você faz um script de venda, você tem a oportunidade de ser estratégico. Então, quando o cliente ele quer saber do andamento do processo, e aí eu faço realmente entre aspas, porque o cliente não quer saber se está concluído, se saiu sentença. O cliente quer saber o seguinte, vou receber agora ou falta muito?
meu advogado está cuidando do meu caso ou ele está pensando em todos os outros clientes que ele tem? Então, meu advogado realmente está sendo combativo. Então, o script de venda, penso eu, que é interessantíssimo você colocar palavras que mostram que você está sendo combativo. E aí, por exemplo, quando nos meus escritórios, o pessoal fala assim, não, o doutor Danilo teve lá, o doutor fulano de tal teve lá, foi resolver o processo, verificou tal situação. Então, essa ideia do CS, que é o Customer Success, ele pode fazer esse contato com o script, passando, mostrando para o cliente aquela informação de fundo. Veja, não é o andamento do processo, está concluído. Na verdade, o seu advogado ele está cuidando do seu processo, ele verificou tal situação, está parado, mas ele não está deixando quieto, está cobrando tempos. E aí o cliente fala, poxa vida, que legal, meu advogado está trabalhando para mim. De novo, a gente mantém aquele tripé. Confiança, principalmente, né? Confiança como de quem eu conheço, confio e de quem eu gosto. Então, poxa vida, ele está gostando de você e está confiando porque está entendendo a partir da sua recepção ou de alguém que você tem no seu escritório que delega essa tarefa, mostrando que você está sendo combativo o tempo todo. Eu vejo que esse é o inimigo número 1. Você tem trabalhado isso já com esses novos advogados na sua faculdade para eles não? Porque o advogado entende que isso não é trabalho. Ele acha que trabalho é só advogar. Você percebe isso? Assim, eu vou fazer audiência, eu estou trabalhando. Eu vou atender um cliente como se eu não estivesse trabalhando. Mas também é trabalho. Você entende dessa forma? Como a gente conversou, a advocacia é complexa, né? Você tem que tomar a postura de empreendedor. Então, o empreendedor, ele vai se preocupar não só com a captação, vai se preocupar... Hoje a gente está focando em atendimento ao cliente, a nossa conversa, né? Está sendo esse foco. Mas é importante a gente conversar com os novos advogados que estão perdidos. Que às vezes falam assim, olha, eu estou parado, eu estou estagnado na advocacia. Mas por quê? Porque tem algum pilar ali que não está sendo observado, que não está tendo retorno e está sendo deixado de canto. E às vezes é o quê? O atendimento ao cliente, porque é esse cliente que vai te indicar para os demais, porque é uma coisa assim, quando você ganha um cliente, né, você ganha às vezes para o resto da vida. Eu tenho clientes que ele fala assim, doutora, eu te indiquei para não sei quem, para que não sei quem, não sei quem, não sei quem. Quando você vê, tudo veio daquele cliente. Por quê? Porque ele tomou você como advogado dele. É a minha advogada. Ele virou fã. Ele virou o seu fã, ele te segue, ele entende o seu trabalho. Porque, como eu falei para você, a gente tem que deixar tudo às claras. Então, no WhatsApp ou por e-mail, hoje em dia é tudo muito rápido. Então, as coisas estão acontecendo. É tudo muito rápido. Então, o cliente manda mensagem para você, ele quer que você responda com uma certa rapidez. E aí, por isso que a gente tem que ficar atento com essa questão do atendimento. Um detalhe que a gente estava conversando, e como hoje em dia acontecem os golpes. O golpe do WhatsApp. Então, esses dias, semana passada, pegaram uma foto minha do WhatsApp, meu, e criaram um novo número, e aí eles entraram em contato com os clientes. Pegaram uns clientes que tinham um processo e entraram em contato com todos. Falando que para disponibilizar o dinheiro dos atrasados, né, a pessoa tinha que pagar uma guia. Então, olha só como que está o meio digital. Se você não tem uma linguagem com o seu cliente, se você é um advogado que abandonou o seu cliente, aí alguém, um golpista, entra em contato com ele falando assim, olha, vai sair o seu processo. E eles fazem até uma decisão com o logo do tribunal, valores, o nome da pessoa, CPF. E aí o advogado que sumiu, está 1 ano sem conversar com o cliente, do nada aparece alguém entrando em contato. Você acha que o cliente não vai cair? Às vezes cai. Vai cair. Então, quando eu comecei a receber, alguns clientes mandaram para mim, olha, estão entrando em contato aqui comigo, é a doutora. Eu já peguei, fiz uma força-tarefa, mandei mensagem para todos os meus clientes para falar, olha, não sou eu, bloqueia e denuncia. E aí, como a gente tem um contato direto com os clientes, está sempre conversando com o cliente, inclusive, como você falou, ele já conhece a sua linguagem, ele já conhece o seu jeito de conversar. Então, às vezes, ele te mandou a mensagem, ele brincou, você é o melhor advogado. Aí, o golpista não retornou como você retornaria. Então, ele já te conhece. Isso daí é o quê? Isso daí
é o contato com o seu cliente, o relacionamento com o cliente, que a gente tem que manter. Sem dúvida, sem dúvida. Até para que a advocacia também tenha Porque isso está acontecendo com todos os advogados, né? Principalmente os previdenciaristas. Isso. Eu hoje faço parte da Comissão de Direito da Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo, e lá nós fizemos um manual para orientar os advogados como procederem nessa situação. Então, o pessoal quiser, entra lá no Instagram. Se pegar depois. Depois eu vou ver se dá pra gente colocar depois, Xandão? Dá? A gente vai colocar então aqui, ó. Dê uma olhada depois, esse Instagram. Vocês conseguem pegar o manual. Lá tem um manual que nós criamos lá pela OAB, explicando ao advogado alguns cuidados que ele pode tomar para evitar esse tipo de problema. A gente esteve reunido também há algum tempo na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Então a OAB foi lá, na inteligência da Polícia Civil de São Paulo, para tentar fazer, digo pressão, mas cobrar uma postura do Estado frente a isso que vem acontecendo. Porque assim, o advogado é vítima, diz que o advogado também é vítima. Sim, porque é imagem. Exato. E o cliente, muitas vezes o cliente corre risco de fazer realmente transferência de dinheiros que às vezes ele nem tem. Nem tem, na fé de que vai receber alguma coisa. Então, assim, e aí a gente está falando de crime, né? Então, o Estado precisa atuar e resolver esse tipo de situação. Você falou da parte de marketing, isso é um desafio para muitos advogados. Como é que foi para você fazer os primeiros vídeos, fazer os primeiros conteúdos? Foi desafiador? Porque muitos advogados ficam com medo de crítica, né? Ficam com medo da crítica, medo de levantar a câmera aqui e fazer um vídeo. Às vezes, preciso arrumar o cabelo, preciso fazer a barba, preciso passar perfume, sei lá. Mas o pessoal fica pilhado para poder fazer um vídeo. Como é que foi para você e como é que tem sido hoje para fazer conteúdo? O que eu falo para os alunos, tudo é prática. Então, tudo no começo é difícil. Quando a gente vai fazer o primeiro vídeo, eu não me recordo do meu primeiro vídeo, mas assim, o que eu posso falar hoje em dia é que acaba saindo de forma natural, porque você já está com a prática. Então, o início é difícil, mas depois você começa a pegar a prática, e uma dica é você fazer e mandar, não ficar muito ali julgando, né? Porque assim, o cliente, ele tá preocupado com a informação que você quer dar. Então, o foco não é você, é a informação que você quer dar. E se você consegue passar a informação de forma correta e clara, então tá ótimo. É isso que você tem que pensar. Às vezes a gente quer ser tão perfeito, quer fazer demais. É o que eu falo para os alunos. Estava dando uma aula de petição inicial ontem, e a gente estava falando do Visual Law. E aí eu falei para eles o seguinte: adianta você fazer uma peça linda, maravilhosa de Visual Law se você não coloca os requisitos do artigo 319 do CPC, não vai adiantar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o menos é mais. Adianta você querer falar de uma forma muito robusta? Não, porque você vai estar falando com um cliente que ele não é um advogado, ele não vai entender a sua fala. Então, o menos é mais. Às vezes a gente quer ter a perfeição, ter a questão da perfeição, se cobrar demais, mas não é isso. A mensagem que a gente quer passar, a principal, é uma mensagem simples. Então, ser simples, ser objetivo, é melhor do que você tentar florear muito a situação. E isso tanto na sua captação de cliente, na sua vida. Você pode aplicar esse conceito na sua vida. O menos é mais. Melhor feito que perfeito. Isso! Essa frase é ótima. Frase boa também. Eu me lembro do meu primeiro vídeo, não sei se você se lembra do seu primeiro, como foi. O meu primeiro, eu tinha saído de um curso, foi em dezembro de 20, janeiro de 21, mais ou menos. E eu tinha saído de um curso de desenvolvimento pessoal. E, uma galera, gente boa nesse curso. Aí teve um amigo que falou assim, a gente vinha no carro conversando e ele falava, pô, Danilo, você fala tão bem, cara, você podia fazer vídeo e tal, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, sei lá, cara, eu quero fazer, mas tenho vergonha, não sei o que o pessoal vai achar. Isso é o que a maioria das pessoas pensam nesse primeiro momento. E aí ele falou assim pra mim, me lembro bem da frase, essa frase me marcou e eu sempre compartilho porque eu acho que pode ajudar as pessoas, de repente, terem um despertar. Aí eu peguei e falei assim, legal. E ele falou pra mim assim, ó, Danilo, manda uma mensagem legal. Cara, e se importa com a mensagem, não se importa com o mensageiro. Tanto faz o mensageiro, cara, não se preocupa.
faz do jeito que você tá e só faz. Manda uma mensagem legal. Eu falei, porra, boa, vou fazer. E aí, empolgado e tal, fui lá e fiz o primeiro vídeo. Falei, caramba, a galera vai me julgar no meu Instagram, pessoal. Falei, pô, tem amigo, tem um monte de gente que me conhece. Eu falei, o Danilo é blogueirinho agora. E aí eu peguei e fiz, coloquei o vídeo. De repente, minha tia manda uma mensagem pra mim, chorando. Oh, que lindo, meu filho, que você mandou. Sua prima precisa ouvir isso e tal, que coisa linda. Aí eu fiquei pensando, aquilo me fez refletir, e foi o meu despertar. Eu falei, pô, cara, às vezes a gente fica guardando uma mensagem legal, uma coisa bacana, um conteúdo bom, e a gente sempre tem algo de bom para compartilhar, com medo do julgamento das pessoas. Mas olha como a gente atinge positivamente outras pessoas. Então eu não posso direcionar a minha vida pelas críticas, mas eu preciso direcionar por quem realmente vai ser impactado positivamente pelo tipo de transformação que eu posso causar no mundo. Entende? Então, cara, as críticas elas não são para mim, elas são das pessoas. E isso está falando muito mais delas do que de mim. O que eu faço é trazer conteúdo e tentar impactar pessoas. Então, para mim, foi um despertar. Você lembra como é que foi o seu primeiro vídeo? Você teve um despertar, algo que foi um estalo ou não? Você já pegou e vou fazer? É porque, assim, eu venho, falando no contexto geral, eu já venho de uma família, minha mãe trabalhava na área da educação, então os meus olhos sempre brilhavam nessa questão de dar aula, de ser professora, porque isso que a gente está falando aqui, para nós, é uma coisa simples, mas para a vida de um advogado ou de um estudante, faz a diferença. Então, no meu primeiro vídeo, eu acho que eu demorei um pouco para gravar ele, porque você acaba tendo essa questão do julgamento. Mas aí, como a gente estava conversando, quando você começa a entender o que o advogado ou o estudante, ele tem que colocar na cabeça, é o seguinte, você tem que começar a entender que a sua mensagem é mais importante. A educação, ela muda vidas. Terça-feira foi dia do professor, dia 15 de outubro, né? Eu recebi várias mensagens e toda aquela coisa, e realmente, quando a gente transmite o conteúdo, a gente está mudando a vida de uma pessoa. Então, quando eu estou dando aula, quando a gente posta um conteúdo, para nós, a gente está tão preocupado com tantas coisas, e aí para uma outra pessoa que não tem o conhecimento, você está fazendo a mudança na vida da pessoa. Porque, como eu falei, a tese do meu mestrado, né, a minha dissertação do mestrado, eu foco muito na educação previdenciária. E assim, nós vivemos numa era que todo mundo tem acesso às plataformas, ao Google, mas é todo conteúdo de forma superficial. Então, às vezes a pessoa vê a regra no Google ali por cima, mas tem as exceções. E aí nós temos esse papel de trazer essas informações para as pessoas, porque às vezes um detalhe faz toda a diferença na vida da pessoa. Nós somos transformadores de vidas. Então, a dica que eu daria para quem vai começar a produzir conteúdo, não precisa ser vídeo. Se você tem ainda um pouco de receio, comece a produzir conteúdos escritos, mas com a intenção de transformar vidas. Porque eu acho que quando você coloca essa intenção de educar, da educação, não tem erro. Porque você foca na mensagem. E isso que é bacana. E a pessoa que vai receber vai falar assim, poxa, olha que conteúdo que agregou à minha vida. Olha essa dica, olha que legal. Isso que faz a diferença, inclusive na advocacia. E você começa a ganhar o quê? Autoridade. Cara, isso que você tá falando é muito louco, né? A gente impacta a vida de pessoas e às vezes não tem noção. Às vezes a gente tá preocupado com a nossa performance ou se vai acertar. Mas no final das contas, quem tá recebendo a mensagem tá realmente querendo uma mensagem legal. Algo para impactar a vida deles, né? A gente tá aqui num podcast. Esse podcast já tá há bastante tempo. Conversei já aqui com médicos peritos, juiz federal, desembargador, servidor do INSS, grandes advogados, como é o seu caso. E olha o tanto de conteúdo. Cara, eu nem faço ideia o quanto está impactando a vida de alguém. Quanto talvez um advogado já mudou alguma coisa no seu escritório, já melhorou um processo, já corrigiu. Eu não tenho noção. Mas é o que você falou. A gente está, de alguma forma, impactando vidas. Que legal.
Isso dá muita motivação, não dá? Isso dá. Eu acredito que seja uma missão de vida nossa. É o propósito. É o propósito, que nem você falou. Você criou esse podcast, você tem um propósito. É uma missão de vida. Passar conhecimento. E às vezes você vai mudar a vida de uma pessoa, mas aquela vida você mudou. Aquela vida já cumpriu o seu papel. Você já fez a sua missão, cumpriu. E é para isso que nós estamos aqui. Eu falo como professora, mas como advogada também. Nós podemos utilizar a nossa profissão para resgatar vidas, para melhorar vidas. Porque quando a gente, voltando para a advocacia, quando a gente está ali requerendo o benefício previdenciário, eu não estou requerendo o benefício previdenciário, eu estou requerendo a dignidade de uma pessoa. A dignidade dela poder se aposentar, dela poder se alimentar, dela poder ter um prazer, dela poder ter um lazer, a dignidade dela viver no nosso país. Porque nós estamos o quê? A advocacia, o advogado, ele está aí para resgatar dignidade, para correr atrás das lutas e dos sonhos das pessoas. Isso que faz a diferença. Então, nós como os advogados, como professores, nós fazemos diferenças na vida das pessoas. E eu acho que quando a gente também incorpora essa situação, não tem... O previdenciário é uma área que quem atua sabe. Não tem... É lógico que a gente fica muito feliz com os honorários. A gente não pode também ser, né? Mas quem aqui já não recebeu uma pessoa... Eu já recebi mensagem do meu cliente chorando, agradecendo porque conseguiu o benefício, que vai pegar os atrasados, às vezes demorou um pouquinho, mas vai pegar os atrasados, vai empreender com os atrasados, que agora vai poder pagar um aluguel, que agora vai poder comprar o seu imóvel. É transformação. Nós transformamos vidas. E a nossa profissão é abençoada por isso. E a gente tem que ter muito orgulho disso, de transformar vidas através da nossa profissão, tá? E através do conhecimento que todo mundo tem. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Paulo Freire, que é: não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Então, hoje, o que nós estamos conversando aqui é o seguinte: eu não sei tudo, você também não sabe tudo, mas a gente pode trocar. E essa é a troca que a gente faz. Tanto nas redes sociais, quem não consegue, às vezes, produzir o conteúdo, ainda está inseguro, começa a conversar com os familiares, começa a divulgar assim, a propagar conhecimento. Você já vai estar salvando vidas com essa propagação de conhecimento. Top demais, top. E essa troca é enriquecedora. Quero chamar você de casa para fazer uma troca com a gente. Comenta aqui como é que está sendo para você os insights que está gerando. Isso ajuda a gente a criar trocas cada vez mais interessantes para o pessoal de casa. Pô, que legal, que legal. Você trouxe uma ideia muito interessante, até por ser professora, colocou ela de maneira bem didática, de que, você quer fazer um conteúdo, faça de maneira simples. Uhum. Eu até pensei, quando você falou, é como se estivesse explicando para sua tia, né? Como se estivesse explicando um termo complexo para sua tia que não estudou direito. Eu acho que essa é uma dica bem legal para a galera produzir conteúdo. Você tem um volume de conteúdos que você produz em uma determinada rotina? Como que é essa sua estratégia? Bom, eu vou produzindo conteúdo de acordo com a minha disponibilidade, tá? Então, eu vou produzindo, às vezes sai alguma portaria, algum tema que está repercutindo, e a gente vai produzindo conteúdo. Hoje em dia, na internet, a gente pode produzir conteúdo até através de vídeos engraçados. Então, eu lembro que eu fiz um videozinho, montei um videozinho de duas situações e que tava falando assim: olha, se prepara, porque o pente fino tá vindo. O pente fino tá vindo. E aí a gente coloca, olha, o pente fino eles vão começar a fazer nos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria. E agora é o momento da gente se preparar, porque vai vir uma demanda grande aí de indeferimentos. Então, aí você vai utilizando não só da estratégia
do conteúdo em si, mas a estratégia do momento. Você tem que ir pegando a estratégia do momento. Hype, né? Isso. Claro, o hype. Isso. Os assuntos polêmicos. Dos assuntos. Então, aquela situação de que show da Xuxa é esse? Também é legal você utilizar. Que indeferimento é esse? Que indeferimento é esse? Então, assim, hoje em dia, como a gente comentou, a gente tem a advocacia, ela tá diferente. A advocacia, ela mudou e a gente tem que acompanhar essa mudança. Porque, às vezes, o seu cliente, ele não tá ali na internet, vamos supor, o idoso, mas o neto dele tá lá. E ele viu o seu vídeo e aí entra em contato com você e fala, olha, o meu pai ou meu avô, ele tá precisando de um advogado previdenciário, posso passar seu contato? E aí que começa. Legal, top demais. Essa ideia do hype que você falou, né, do conteúdo que tá em alta, é muito bom. A gente tá aqui, ó, nos bastidores, tá vendo aquela moça ali, aquela ali, a Daiane. A Daiane é minha assistente de marketing, meu braço direito no marketing, e ela fica atenta. Sai um conteúdo bacana lá, ela já joga nas redes sociais ou fala, Danilo, grava isso aqui, ó, grava isso aqui que tá pegando. E é muito legal, porque você faz esses conteúdos, cara, nossa, sobe muito o engajamento, né? Sobe muito o engajamento, sua visibilidade aumenta muito, é o que você falou. Você vai sempre atingir, se não for o cliente direto, alguém que tá ligado a ele ali, que vai perceber você como autoridade e vai falar, pô, ela soluciona esse problema que eu tenho na minha família. Isso é muito legal. Aquele ditado antigo, né? Quem não é visto não é lembrado. Isso. Precisa ser visto. Precisa ser visto. Muito legal, muito legal. Pensando aqui agora em prospecção de clientes, né? É o que eu chamo muito de vendas. Eu sempre falo, esse é um conteúdo desse curso que eu criei, foi o primeiro jargão que eu criei para esse curso, que é sobre vendas. Eu digo que não é só advogar, fica em segundo plano, porque se eu não tenho clientes, eu não consigo advogar. Então, eu preciso prospectar clientes para que eu consiga advogar. Como é que você pensa essa questão da prospecção de clientes, desse sobre vendas, e quais estratégias, ou como é que você pensa isso no seu escritório, como é que você trabalha isso no seu escritório, de forma que a gente possa também, talvez, gerar um insight aqui para a galera que está em casa? De prospecção, né? Prospecção, isso. Então, a gente tem hoje em dia as redes sociais, né? É um canal muito forte, né? Eu acho assim, eu não ainda estou no TikTok, mas tem alguns colegas que já estão. Já está, né? Assim, eu acho super válido, porque porque às vezes, como a gente acabou de conversar, às vezes o seu cliente não vai estar lá no TikTok, mas o filho tá, o neto tá no TikTok. Então, o advogado que utilizar essas plataformas a seu favor consegue prospectar aí cliente. Top. Olha, esse negócio do TikTok é legal. Eu preciso dar crédito pra Daiane. A Daiane, ela me cobrava, eu fazendo muito conteúdo pro Insta, né? E a Daiane me apertando. Danilo, vamos pro TikTok, o cliente tá lá. Vamos pro TikTok, vamos fazer. E a gente começou a fazer. Doutora, a gente fez um vídeo. Cara, esse vídeo bombou. Tá dando 1.200.000, Daiane. 1.300.000 já. 1.300.000 de visualização em um vídeo. Outros vídeos lá com 800.000 visualizações. E aí eu tenho feito lives diariamente. Não tão diariamente agora, né, Daiane? A Daiane me cobra um pouco para eu fazer conteúdo com frequência, mas eu faço quase todos os dias lives no Instagram. Cara, você conecta muito e tem muita gente. A visibilidade é muito grande e é muito interessante. Então, para quem é previdenciarista, vale a pena olhar aí. Na verdade, eu falo lá muito do trabalhista. Lá, minha estratégia no TikTok, ela tá mais focada em direito do trabalho. Também trabalho um pouquinho de previdenciário, mas está mais focado em direito do trabalho. É legal, recomendo. Testa, joga os conteúdos, você vai ver o quanto você já tem a forma didática de poder fazer. Já está acostumada com o conteúdo. Muitas vezes a Daiane só replica conteúdos, pega aquilo que a gente já fez em um, joga para outra rede, funciona muito bem. Você vai me conta depois. Se você entrar. Live você tem pensado em fazer? Não tem conseguido tempo ainda? Já fez? Eu já fiz lives, eu acho super válido, porque o pessoal, eles entram e aí eles conseguem interagir ao vivo. E isso é muito enriquecedor. É muito bom. Você conecta mesmo com o cliente ali e tira já algumas dúvidas. Entende o que eu acho mais interessante, e aqui é um ponto
Porque assim, ó, o que eu ensino para os advogados quando eles vão fazer conteúdo? Você tem que pensar sempre, no meu ponto de vista, como que é a sua persona, o seu cliente ideal. Porque eu vou comunicar com ele. Então, por exemplo, quem é o meu cliente? Ah, sei lá, é como se fosse a minha tia. Então, eu tenho que estabelecer uma comunicação como se fosse para a minha tia. E quando você faz live, é um momento que você conecta com o seu cliente ideal e você entende quais são as dúvidas deles. E aí você começa a gerar insights. Se estiver atento, você fala, interessante, essa é uma dúvida que eles têm. Tem coisa, porque a gente é advogado, olha que louco, rescisão indireta. Pra gente é algo, claro, simples, tranquilo. A maioria das pessoas, trabalhadores sírios, não tem ideia do que é isso. E aí quando eu falo, não, faz uma rescisão indireta, aí vem uma pergunta, mas o que é isso? Aí surge, eu falo, olha aí, eu falando de rescisão indireta, termo técnico, e a galera nem entende o que é isso. E aí você vai adequando a sua comunicação, mas você só faz isso, só aprende isso fazendo, né? Então é muito interessante para os advogados. Legal. Pensando agora em gerenciamento de escritório, é um outro tema que a gente trabalha muito também, organização, gerenciamento. Você tem encontrado desafios, você tem superado desafios, criado estratégias para o seu gerenciamento de forma que você consiga organizar a sua agenda, organizar as suas tarefas, conseguir ainda ser produtiva ao longo dos dias. Como é que funciona isso para você, Kathleen? A organização, o advogado ele precisa ter organização, porque senão a gente se perde. Perde prazo. Não dá, né? Não dá para perder prazo. Perdeu prazo, você prejudicou. E como eu falei, nós estamos lidando com vidas. Então, o advogado, ele lida com vidas. Então, a organização dos prazos, organização dos processos, isso é de suma importância. Isso entra tudo nessa complexidade da advocacia. A gestão de delegar também. Então, porque... Imagine só, o advogado, o aluno, né? O aluno sai da faculdade e aí ele se depara com... Tem que atender o cliente, eu tenho que fazer a procuração, eu tenho que fazer o contrato de honorários, aí eu tenho que atender, aí eu tenho que fazer o prazo, eu tenho que fazer o marketing, aí eu tenho que produzir vídeo. Olha que complexo. Então, se o advogado ele não tiver uma organização no seu escritório, na sua vida... ele vai acabar comendo bola. E o que acaba saindo, assim, são vários pontos, mas o que vai fazer você se destacar na advocacia é você se organizar. Se organizar e atender, se organizar e delegar também, porque senão você fica sobrecarregado. E aí você desenvolve, inclusive, doença psiquiátrica se bobear, né? Você vai desenvolver ansiedade, burnout... Porque é muito estressante a advocacia, a gente toda hora tá com uma bomba relógio no nosso cérebro, né? Que são os prazos. Já falei isso algumas vezes aqui, cara. Teve uma vez uma advogada que falou, protocolou, olha que louco, acho que faltando 3 segundos para dar meia-noite. Meu Deus! Cara, imagina a bomba relógio. Vai, protocola. Imagina a loucura. Cara, porque se passou, pronto, perdeu o prazo. Não dá pra, né? Então é muito complicado. O advogado, ele precisa realmente delegar, mas a faculdade não ensina, né? A gente aí acaba segurando muita coisa, é o que você falou. Cara, eu preciso fazer, e aí nessa ele acaba precisando fazer um monte de coisa, não consegue fazer nada, fica frustrado. E sobrecarrega, né? E aí o que acontece? Acaba desenvolvendo algumas doenças e desistindo da advocacia. Às vezes coloca crenças limitantes. Então, a advocacia não é para mim. Aí começa a criar crises e começa a desistir da advocacia e às vezes é só o quê? Norte. O advogado só precisa de um norte ali, de alguém, às vezes até para dar algumas dicas, alguns insights. Sem dúvida. Por isso que o Previcast está aqui, a gente com a doutora Kathleen, dando muita dica para vocês aí. Maratone nos outros canais. Xandão, é aqui, Xandão? Boa! Ó, entrei no card aqui depois. Cara, muito episódio bom como esse daqui. E é interessante, eu me lembro, eu fiquei muitos anos na advocacia, na minha advocacia, focando só nos meus escritórios e nas minhas estratégias. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a participar da OAB, dos eventos da OAB, e comecei a entender um pouco mais as dificuldades do advogado.
E aí foi onde me surgiu a ideia do podcast, né, de compartilhar, porque, cara, é difícil para o advogado fazer todo esse gerenciamento e a maioria dos advogados não tem noção de que isso é importante. Você teve apoios? Porque, assim, a OAB, depois que eu entrei na OAB, eu percebi que existe um mundo onde a galera compartilha, de alguma forma, alguns conteúdos. Isso ajuda muito os advogados a crescerem. O podcast é um lugar onde a gente também compartilha conteúdo. Você teve mentores, pessoas que te auxiliaram nesse começo, que te deram dicas e orientações que ajudaram você a acelerar a sua curva de aprendizado? Olha, eu tive um mentor muito, muito top, que foi o professor Valdir. Oh, monstro, esse é fera. Xandão, eu preciso pôr aqui. Eu preciso pôr aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O episódio do Valdir. Cara, o Valdir esteve com a gente e o cara é fera demais. Foi um grande mentor para você? Foi. Então, eu trabalhei, né? Isso, eu trabalhei com ele na época, quando eu estagiava no INSS. E ele sempre foi um cara, assim, que ele sempre teve uma visão lá na frente. Então, ele sempre falou para mim, Kathleen, se especializa na área de direito previdenciário. Na época que ninguém falava. Então, algumas faculdades nem tinham na sua grade direito previdenciário e ele já falava, Kathleen, se especializa em direito previdenciário, porque essa área é uma área que não tem profissional. Hoje em dia, qual que é o cenário hoje em dia? Nós temos bastante profissionais de previdenciário, que se dizem profissionais. Mas a gente sabe que poucos realmente entendem. Poucos realmente eles acabam fazendo e eles acabam... Que é uma coisa muito séria, porque o previdenciário, ele é uma área complexa, não é para qualquer um. E é para uma pessoa que gosta de estudar, porque a gente sabe que o tempo todo é uma portaria, é um decreto, é um ofício, é um memorando que sai, e a gente precisa estar atento, porque muda muito rápido. Você entra na plataforma do meu INSS hoje, amanhã ela já está diferente. Amanhã, por exemplo, a gente entrou com... Eu peguei um BPC para fazer e eles estavam pedindo biometria. Falei assim, gente, onde eu vou conseguir esse documento? Então, assim, é muito rápido. E a gente precisa estar o quê? Atualizado. Precisa estar sempre buscando informação. Por quê? Porque as coisas, hoje em dia, correm muito rápido. E aí, o que acontece? Voltando a falar do Valdir, ele sempre falou, olha, se especializa nessa área, porque essa área, ela vai ser uma área que vai dar muitos frutos. Ela ainda dá, ela está em alta. Hoje em dia, a gente tem bastante profissional, é uma área que cresceu muito, tem bastante, mas, infelizmente, não são todos os profissionais que estão qualificados. A gente vê, assim, às vezes eu ajudo alguns advogados, eles entram em contato comigo, a gente faz parcerias, mas às vezes o advogado entra em contato comigo e fala assim, doutora, eu vou entrar com esse benefício aqui, como é que me ajuda, tal? Aí você começa a explicar para a pessoa fala assim, doutora, eu não consigo fazer. A gente faz uma parceria, porque as pessoas acham que é uma coisa simples. E aí você começa a falar assim, olha, não é assim. Para você entrar com a aposentadoria, uma aposentadoria especial, você precisa do PPP, você precisa do LTCAT, você precisa dar uma olhada no CNIS, precisa analisar o CNIS. Aí você começa a explicar e aí começa a cair a ficha do advogado. Opa, essa área aqui é complexa. Então, no início da minha carreira, eu tive muito professor Valdir. Tem um professor também que assim, ele é maravilhoso, ele tem cursos também, que é o professor Gleibe. Queria falar dele, não sei se você conhece. É que ele é da área de trabalhista. Ele é um amigo também. Nossa, ele super... Foram pessoas que a gente foi... acredito assim, Deus coloca pessoas no nosso caminho que vão dando o norte. E, graças a Deus, eu tive amigos e amigas também. Eu não vou falar o nome aqui de todos, senão você, né, é injusta. Mas a energia... né? A energia que cada um de nós temos, a gente começa a atrair as pessoas certas e a gente vai pegando ali um pouco de aprendizado de cada um. Top demais. Pô, começou bem. Começou com o Valdir, começou bem demais. Agora, então, eu vou pedir, a gente está chegando já na etapa final aqui, você vê que passa muito rápido no nosso programa, muito rápido. Mas, ó, eu vou te colocar um desafio aqui. Um desafio agora complicado, hein? E como você foi mentorada por um mestre do direito previdenciário, professor Valdir,
eu vou pedir agora para você mentorar uma pessoa para mim aqui. Preciso que você mentore uma pessoa, pelo menos dê algumas dicas para ela. Uma amiga, ela começou como estagiária no INSS do Tatuapé, e aí ela iniciou na advocacia. E todo início de advocacia é sempre muito complicado. O que você diria para você lá no início da sua carreira? O que você falaria para você? O que você cochicharia para falar assim, menina, vai por aí que vai acontecer? Olha, para Kathleen de quantos anos atrás? Acho que mais de 10 anos atrás, mais de 10. Eu falaria o seguinte, olha, não é fácil, tem muitos desafios, mas não desista, porque você está fazendo a diferença e muitas pessoas estão se espelhando em você. Então, você sabe que eu já fiz esse exercício, mas eu já fiz não para a Kathleen de 10 anos atrás, mas a Kathleen criança, que às vezes a gente não dá valor para as nossas conquistas e a gente tem que dar valor para o que a gente é, o que a gente conquistou, aonde nós estamos chegando, porque a gente ainda tem chão ainda, eu tenho muito chão para crescer ainda. E o que eu falaria para a Kathleen estagiária que começou lá atrás continua, porque é sua missão de vida. Sua missão de vida é essa, continua nesse caminho, não desista, desafios vão acontecer e isso faz parte, porque às vezes a gente não entende, por que a gente passou por tal situação, mas depois lá na frente você pega aquilo como aprendizado para você não errar mais. Então tem situações que você tem que passar. Não tem como fugir, porque faz parte do seu aprendizado, faz parte do seu caminho, da sua linha de destino, para você chegar aonde você pretende chegar. Então, eu falaria para Kathleen, desafios vão acontecer e você vai superar e vai dar certo e continua, não desista, porque às vezes bate aquela questão no coração da gente, mas não desista porque você está no caminho certo. Top demais. Muito bom, Kathleen. Foi uma honra tê-la aqui conosco, compartilhando muito conteúdo no Prevcast. Prazerzaço te conhecer, te bater um papo aqui nos bastidores. O pessoal sempre perde os bastidores, que é sempre também muito legal. E, quero primeiro te agradecer muito por compartilhar muito conteúdo aqui no Prevcast e te deixar à vontade para mandar os seus recados. Suas redes sociais vão ficar destacadas aqui, mas você pode passar ela também, tá bom? O Xandão ele vai deixar em todo momento aqui suas redes sociais aparecendo, para quem quiser seguir, conectar com você. Muito obrigado mesmo. Fica à vontade de fazer suas considerações para o nosso público. Uma honra tê-la conosco. Então vamos lá. É um prazer novamente, uma honra estar aqui. Foi uma manhã muito gostosa, adorei. Espero voltar mais vezes. Convidado. Você adorei conversar também. Agradeço a todos aqui que estão aqui atrás. E eu queria deixar um recado também para quem está assistindo a gente. Seja advogado, seja aluno, que depois eu vou também passar para os meus alunos, para vocês não desistirem. Desafios acontecem, faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado, mas quando você incorpora a sua missão, quando você pensa no outro, não tem como dar errado os seus projetos, a sua vida, tá? Então não desista, continue firme. Top demais. E você, continue firme com a gente. Maratona aqui, deixar de novo o card para vocês. Maratona, tem episódios incríveis como foi esse de hoje. Eu digo que vale muito mais do que uma faculdade muitas vezes, muito mais que uma pós, muitas vezes, para que você aprenda na prática coisas que a faculdade não te ensina, que você vai precisar no seu dia a dia. Kathleen, muito obrigado. Você de casa, muito obrigado. Xandão, mais um. Valeu, Daiane.